Olá! Esse é mais um vídeo da Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o primeiro vídeo da série sobre como funciona a rede de planejamento. Você faz parte da Redeplan? Sabe para o que ela serve, como é estruturada e quais são os principais processos e atividades da rede? Nesse vídeo, a gente vai explicar como ela funciona. Vamos lá? A rede de planejamento é uma estratégia de interlocução entre o órgão central de planejamento do governo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e os órgãos setoriais, que são as secretarias de Estado e as entidades a elas vinculadas. A rede tem como objetivo a disseminação da cultura do planejamento entre os servidores do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para tornar as iniciativas governamentais mais robustas, efetivas e transparentes, baseadas em evidências e com resultados monitorados por indicadores. No Estado, existem vários processos que são comuns a todos os órgãos, como planejamento, orçamento, licitações e contratações. E os instrumentos, normas e legislação que regem esses processos também são os mesmos para todos. A CEPLAG, que é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, é o órgão central de grande parte desses processos. Ou seja, ela é responsável por estabelecer diretrizes, padronizar procedimentos comuns, editar normas e orientar os órgãos setoriais, que são as secretarias de Estado e suas entidades vinculadas. As redes da CEPLAG surgiram para organizar essa interlocução entre o órgão central e os órgãos setoriais. Pode ser que você não saiba exatamente quais são os processos e instrumentos ligados à Redeplan. Então, vamos te explicar. Existem 3 redes na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. São elas: a Rede de Planejamento, responsável pelo Plano Plurianual, mais conhecido como PPA, que é o principal instrumento de planejamento público do Estado. A Rede de Orçamento, responsável pela maior parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Programação Orçamentária Detalhada e pela Lei Orçamentária Anual. E a Rede de Gestores de Investimentos, responsável pelo Plano de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o PIERJ. Então, embora a Redeplan possa tratar de outros temas relacionados ao planejamento, como metas e prioridades, o foco do nosso trabalho é o PPA. De um modo bem resumido, os principais processos e atividades da Redeplan são a elaboração ou revisão do PPA, que é a programação do órgão traduzida em programas, iniciativas, produtos, indicadores de resultados das iniciativas e ações. E o monitoramento do PPA, que no nível do órgão central se restringe ao acompanhamento quadrimestral da situação dos produtos, das metas físicas realizadas em cada município e do alcance das metas dos indicadores das iniciativas. A rede ainda pode atuar em outros processos ligados ao planejamento, como a elaboração do anexo de metas e prioridades da LDO, a coordenação técnica do processo de emendas parlamentares individuais impositivas, a consolidação e a elaboração dos orçamentos temáticos e outras propostas que o órgão central possa apresentar para a rede. E, por fim, é fundamental que o integrante participe das capacitações e eventos promovidos pela Redeplan. Esses momentos são importantes não só pelo conteúdo discutido, como também pela oportunidade de diálogo com seus pares, que desempenham funções semelhantes em outros órgãos. É hora de trocar impressões, discutir boas práticas e descobrir soluções para problemas em comum. Mas como está organizada a rede de planejamento nesses processos? O setor que concentra os integrantes do órgão central, dentro da CEPLAG, é a Superintendência de Planejamento, SUPLAN. Já do lado setorial da Redeplan, os integrantes estão nas assessorias setoriais de Planejamento e Orçamento, as ASPLOS. Embora diversos membros das equipes de planejamento possam participar dos processos que envolvem o PPA, o indicado pelo órgão como titular das ASPLOS
é o responsável pela coordenação dos processos internos e interlocução com o órgão central. Nas secretarias de Estado, as ASPLOS são ligadas ao secretário de Estado, sendo subordinadas administrativamente a este. Podem ser delegadas a alguma estrutura que faça parte da governança do órgão, como a chefia de gabinete, subsecretaria executiva ou subsecretaria geral. Além da subordinação administrativa ao secretário da pasta, as ASPLOS são subordinadas tecnicamente à CEPLAG. Nos demais órgãos setoriais que fazem parte da administração indireta, caso não haja ASPLO, o titular da Rediplan, responsável pela condução dos processos relativos ao PPA, deve estar lotado na governança do órgão. Essa localização na estrutura permite que o integrante da Rediplan, que tem como principal função a articulação, tenha acesso facilitado à governança, a todas as áreas finalísticas responsáveis pelas iniciativas e a área responsável pela execução orçamentária. Assim, além da interação com o órgão central, o integrante da Rediplan pode interagir com o nível estratégico da pasta e manter um diálogo constante com as áreas finalísticas responsáveis pela execução das iniciativas planejadas e o orçamento. Esse conjunto, formado pelos integrantes setoriais da Rediplan, pela governança do órgão e pelas áreas finalísticas, é chamado de Rede Interna de Planejamento. E é muito importante que as redes internas de planejamento dos órgãos setoriais sejam formalizadas para que as atribuições de seus integrantes fiquem claras para todos. O Decreto 48.413 de 2023, de criação das ASPLOS e reformulação do Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, define a estrutura e responsabilidades dos integrantes das redes internas, nos artigos 17 a 21, e apresenta no anexo um modelo de resolução que detalha as atribuições de cada tipo de integrante. O link está na descrição desse vídeo. A interlocução dentro da rede interna é muito importante para a fluidez dos processos e para que os instrumentos de planejamento reflitam as reais intenções da governança dos órgãos. Assim, as prioridades do órgão ficam claras para o conjunto de servidores da própria pasta, para o órgão central e para a população. Por enquanto é isso. Resumindo, nesse vídeo, você viu que o instrumento básico da Rediplan é o PPA. Viu que a elaboração, a revisão e o monitoramento do PPA são os principais processos da rede. E viu também como a rede de planejamento é estruturada. No próximo vídeo, você verá com mais detalhes como funciona a Rediplan na prática. Se você é integrante da rede de planejamento e ainda tem dúvidas, dá uma olhada no Guia do Ingressante. Ele fala um pouco mais sobre os assuntos desse vídeo. Tem links, dicas e vale a pena. O link está na descrição. E se as dúvidas persistirem, você pode procurar o órgão central. O nosso site é www.rediplan.planejamento.rj.gov.br e o nosso e-mail é rediplan@planejamento.rj.gov.br. Até a próxima!